Eu cheguei lá quase morrendo e o médico nem aí, nem botou, não tirou minha pressão, não já deu a prescrição. Eu nem sei que medicamento que eu tomei. Se eu não perguntasse, eu nem ia saber que medicamento que eu tomei. Falam que são atendidos, que tem a prioridade, que chega aqui é bem atendido, é bem tratado, mas não é nada disso que a gente vê, não é nada disso. Isso aqui foi só para enganar o povo, só para enganar, só para falar. São 20, são 50, sei lá quantas UPAs, não adianta a quantidade. O que adianta a quantidade? O importante é qualidade não tem. Tá todo mundo aqui esperando o pediatra, tem mais de 2 horas, não aparece o pediatra. A madrugada só tinha um médico para atender tudo. Não funciona nada. Esse atual governo, aliás, essa atual gestão na saúde do estado foi a pior gestão que eu conheço nos últimos anos em toda a saúde. Porque nada funciona. A maioria, ou até 100% dos pacientes da UPA são trazidos para cá. O tratamento lá não acontece. É uma mentira esse negócio de atendimento na UPA ser efetivo. É um atendimento que não desafoga o hospital. Ele serve para maquiar. Nos convidar para a gente ajudar a montar a enfermaria. Os hospitais, não só esse, como todos, são mascarados. Se você chegar de surpresa, essa não é a realidade que vocês vivem hoje. Em 2006, o governador Sérgio Cabral Filho, sabendo do sucateamento da saúde, ele se comprometeu conosco para recuperar o IASERJ. Mas aí veio a decepção, quando chegou no dia 12 de janeiro de 2007, ele manda um decreto e a partir desse decreto começa aí a demolição do IASERJ. A gente precisando de hospital, da maneira que nós precisamos de hospitais. Eu queria saber por que o governo fechou esse hospital. Por que além de fechar, ele abandonou esse hospital? Porque em época de eleição, ele veio aqui, prometeu revitalizar esse hospital. Ao assumir o governo, no primeiro ato, ele decreta o fechamento dessa unidade essencial para a vida da população. O governo do estado, ele faz as coisas, aí mostra na televisão aquela maravilha, mas na verdade não é aquilo. Colégio Estadual Santa Teresa, Belfor Roxo. Os alunos aguardam que as obras para a construção de uma nova escola sejam concluídas. Enquanto isso, há 3 anos, eles estudam em uma sala de aula improvisada, na quadra de esportes. Eu estudo aqui nessa quadra e as salas são muito apertadas, quente. Quando eu falo que estudo aqui, as pessoas falam, poxa, naquela escola você aprende alguma coisa? Porque não tem como aprender. Quando tá chovendo não tem aula, quando tá sol não tem aula, quando tá ventando não tem aula, quase não tem aula pra gente. Porque as escolas que aparecem na televisão dos governos, que o governo mostra, é bem diferente. Aquilo pra gente é mentira, porque aqui não tem nada disso. Nos últimos 4 anos, o governo construiu apenas 4 escolas. Como explicar essa decadência? O governo não explica nem a reconhece. Tudo que ele diz é o seguinte: eu dei computadores para os alunos. Como se os computadores tivessem o poder mágico de resolver os problemas de educação no Rio de Janeiro. O Rio é a segunda economia do Brasil. Na educação, o Rio é o penúltimo, ficando à frente apenas do Piauí. E as UPPs, elas são boas, nós devemos estimular, mas elas não podem ser uma solução universal, porque nós temos 92 cidades no estado. Só no Rio de Janeiro nós temos mais de 600 comunidades. Se nós fôssemos fazer uma UPP em todos esses lugares e pensássemos na relação soldado-habitante, nós precisaríamos do exército chinês para fazer esse trabalho. Só o exército chinês seria capaz de cumprir essa tarefa. Por isso é que é importante que a gente compreenda que estamos diante de uma situação muito grave, mas uma situação que pode ser mascarada durante algum tempo pela publicidade. Mas não é à toa que o governo do Rio de Janeiro gasta 180 milhões de reais por ano em publicidade. 180 milhões de reais é o que o Obama mandou para recuperar o Haiti. É que o Paraná utilizou para recuperar todas as suas escolas. É o dinheiro que nós gastamos para impedir o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Ainda não gastamos tudo. É muito dinheiro. E eu pergunto a vocês, para que um governo precisa gastar 180 milhões em propaganda?
Em que mundo você vive? No da propaganda do governo ou no mundo real? Preste atenção no governo que aí está, porque você daqui a 2 anos estará votando ou no vice-presidente Sérgio Cabral ou no governador que vai querer uma nova reeleição. Pense bem, o seu voto vale muito para que os nossos hospitais voltem a funcionar. Não dessa forma que está funcionando, porque da forma que está funcionando não funciona nada. Eles só querem saber de vender remédios e utensílios superfaturados. Esta casa vai investigar a Secretaria de Saúde e nós vamos botar na cadeia quem tem que ir para a cadeia. O RJ começa hoje com uma investigação exclusiva. Durante 2 meses, os repórteres Marcelo Armed e Paulo Renato Soares fizeram um levantamento nas compras da Secretaria Estadual de Saúde. Verificaram que o Rio de Janeiro dispensou mais licitações do que outros estados e que também sai perdendo nos preços pagos pelos remédios. É meu governador, eu já venci, você já venceu, juntos nós vencemos. Eu já venci, você já venceu, juntos nós vencemos com Deus. Bom dia. Eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui com os meus amigos vereador Jerominho, nosso querido deputado Natalino, 2 parlamentares que dedicam a sua vida a melhorar a vida das pessoas da Zona Oeste. Foi manchete nos principais jornais. A justiça condena Álvaro Lins. Foi condenado por formação de quadrilha armada, corrupção passiva e lavagem de bens. Mas olha quem fez campanha para ele. Ter na Assembleia Legislativa um deputado com a inteligência, a vibração, a energia, o caráter de Álvaro Lins, para mim, é fundamental como governador do estado do Rio de Janeiro. Fundamental, Álvaro. Fundamental. O Garotinho não foge à regra, mas é um político que tem muito a contribuir. Pela sua experiência, foi 2 vezes prefeito de Campos, governador do estado, elegeu a sua companheira Rosinha no primeiro turno, tem uma liderança muito forte. Ele tem muito mais a contribuir, eu não tenho a menor dúvida. Mas na sua campanha a imagem dele vai estar desvinculada ou não? Ou ainda vai estar presente? Como é que fica? Com certeza nós estaremos juntos. Para quê? Por que desvincular a imagem? Nós nos somamos na vontade pública. O Garotinho é um político com espírito público. O Garotinho é um político que tem desejo de melhorar a vida das pessoas, sim. Ele não é um político que está a passeio na vida pública, não. Eu posso garantir isso a vocês e, sobretudo, ao telespectador. Eu tenho trabalhado diuturnamente pela candidatura do Garotinho. Eu acho que o PMDB tem a oportunidade de ter um candidato popular e para o Rio de Janeiro, francamente, é uma maravilha. Eu peço um dos votos para Lindbergh Farias.
Rio está sendo muito discriminado pelo governo do presidente Lula. Eu diria que visto com muita má vontade. Mas se soma a isso a incapacidade do governo Lula. Não é um privilégio, entre aspas, do Rio de Janeiro a falta de atenção do governo Lula. Hoje no Brasil inteiro, o Senado como uma casa que representa os estados, eu ouço diariamente senadores se queixando da falta de atenção do governo federal. A gente acorda de manhã com caveirão na nossa porta. Eu tenho vídeo meu aqui, que, se eu achar aqui, caveirão. Caveirão acordando. Não, na minha rua não. Não tem não, né? Não tem nego de metralhadora não. Tem, mas... Esse otário, vai fazer discurso de otário? Eu não comparticipo. Eu não comparticipo. Então... Isso tá precisando. E onde a gente mora é terrível. É a faixa de Gaza. É isso, ó, tu é muito... Tu não me engana não. Ó, bota essa inteligência toda pra estudar, ô sacana. Eu vou pra escola sempre, Leandro. Leandro, vai estudar, pô.